Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta sexta-feira, 7 de maio de 2021. Nesse vídeo aqui, já colocando na tela, passar para vocês como foi a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, disputada nesta quinta-feira. Vou passar para vocês os jogos, a classificação e também as partidas da próxima rodada. E no final do vídeo eu falo um pouquinho da Série A3 também. A rodada começou aí com o duelo paulistano, realizado lá na Arena Barueri. A Portuguesa bateu o Juventus por 3-1 de virada, né? A Lusa aí com esse resultado finalmente conseguiu entrar no G8. A Lusa martelou e chegou aí na 7ª colocação com 16 pontos ganhos. Lembrando que faltam só 3 rodadas para o encerramento da primeira fase. O moleque Travesso, que havia começado a competição muito bem, acumulou aí a sua terceira derrota seguida, né? Terceira derrota seguida do Juventus. O Juventus está em 12º lugar com 13 pontos. Já fica aí 2 pontos abaixo do G8. O único invicto da competição, o Água Santa, recebeu o Oeste no estádio 1º de Maio e se manteve invicto. A equipe empatou em 1-1 com o Rubrão e as duas equipes já estão classificadas para a segunda fase. O Oeste já tinha entrado em campo classificado, né? E o Água Santa, com esse ponto conquistado e os demais resultados da noite, também garantiu vaga na próxima fase. Eles são os únicos que já estão garantidos nas quartas de final. Outro que também está perto aí de garantir a sua classificação é a equipe do Atibaia. O Atibaia que empatou 0-0 com o Velo Clube, deixou ali os dois líderes se desgarrarem um pouquinho, mas manteve aí a terceira colocação. Quem subiu na tabela foi a equipe do Rio Claro. O Rio Claro que, vindo aqui mais para baixo, venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. O 15 de Piracicaba que começou muito bem, acumula aí uma sequência de maus resultados e ainda segue ali na 5ª colocação com 19 pontos, né? Muito disso foi do forte começo que a equipe teve nas primeiras rodadas, conquistou vitórias seguidas, né? E agora, mesmo com essa sequência negativa, o time de Piracicaba tem conseguido se manter ali nas primeiras colocações, está no 5º lugar com 19 pontos. Ainda não sai da zona de classificação na próxima rodada se perder, porque ele ainda tem uma vantagem de 4 pontos para a Portuguesa Santista, mas é bom abrir o olho, né? Porque de repente aí o 15 pode acabar morrendo na praia e ficando fora da segunda fase. Bom, seguindo aqui com a rodada, o outro empate da noite foi entre Sertãozinho e Red Bull Brasil. Esse resultado manteve o Red Bull na 8ª colocação com 15 pontos. Na verdade ele desceu uma posição porque começou a rodada em 7º, mas está na zona de classificação. Já o Sertãozinho, a situação do Sertãozinho é a seguinte: ele segue sem vencer, soma apenas 5 pontos e pode ser rebaixado na próxima rodada. Se o Sertãozinho perder na próxima rodada ou empatar e o Monte Azul e o Audax vencerem, então o Sertãozinho aí já está condenado a descer para a Série A3 do Campeonato Paulista. Outro empate em 0-0 da rodada aconteceu lá em Santos. A Portuguesa empatou 0-0 com o Monte Azul, né? A Portuguesa Santista com esse resultado saiu da zona de classificação, acabou perdendo o lugar para a Portuguesa de Desportos. 9º lugar, 15 pontos ganhos. A Portuguesa Santista já faz 4 rodadas que não vence. Já a equipe do Monte Azul, o Monte Azul ali segue ali perto da zona do rebaixamento, 13º colocado com 11 pontos, 2 pontos acima do Sport Clube São Bernardo. O Sport Clube São Bernardo que foi até Osasco e venceu, né? Venceu o Audax por 1-0. Resultado aí que não tirou o time da zona de rebaixamento, mas deu aí um belo de um respiro, né? Ele está apenas 2 pontos atrás do próprio Audax, né? O Audax é que parece que está ensaiando uma volta para a Série A3. O Rio Claro e 15 de Piracicaba eu já citei, e também tivemos aí a vitória do Taubaté por 3-2 lá no Brinco de Ouro, onde o São Bernardo Futebol Clube mandou o seu jogo, né? Com esse resultado, o Taubaté pula para a 11ª colocação com 13 pontos, está só 2 pontinhos ali do G8, né? Então o Taubaté, de repente, candidato a rebaixamento, ainda pode beliscar aí uma vaga na segunda fase. E o São Bernardo segue ali na 6ª colocação com 16 pontos ganhos, né? Então essa aí é a posição do São Bernardo, 16 pontos ganhos na 6ª colocação, 1 ponto acima da Portuguesa Santista. Próxima rodada. A próxima rodada ainda segue nesse esquema de jogos às 20 e às 22 horas, mas nessa sexta-feira o governo de São Paulo aí vai passar aí uma atualização do plano, né, de reabertura do estado. De repente aí pode liberar, né, acabar liberando aí jogos mais cedo. Vamos aguardar. Então de repente aí a 14ª rodada pode ter jogos à tarde
e com muitas equipes, né, muitos times mandando seus jogos em seus respectivos estádios, porque isso aí tem feito um pouquinho de diferença. Alguns times que começaram bem o campeonato e que não estão podendo mandar jogos em seus estádios, estão aí agora passando por dificuldades nessa Série A2. Próxima rodada, como eu falei, próximo domingo, né, dia das Mães, dia 9 de maio, o Monte Azul recebe o Audax, o Taubaté vai jogar contra o Rio Claro, é um jogo aí que o Taubaté pode até entrar na zona de classificação. O 15 de Piracicaba recebe o Juventus no Barão de Serra Negra, jogo aí para um dos dois pôr um ponto final da má fase, os dois se afundarem juntos. E também às 20 horas o São Bernardo vai receber o Sertãozinho, jogo muito importante para a equipe do Sertãozinho. Já nos jogos das 22 horas, a Portuguesa recebe o Red Bull Brasil, duelo ali entre equipes que estão bem próximas da tabela, né? Um pontinho separa as duas equipes. O Velo Clube recebe o Esporte Clube São Bernardo. O Água Santa vai jogar contra o Atibaia, duelo aí do segundo contra o terceiro colocado. Jogo às 22 horas lá no 1º de maio. E o Oeste joga na Arena Barueri contra a equipe da Portuguesa Santista. Então esses são jogos do próximo domingo do Campeonato Paulista da Série A2. Mudando a tela aqui, vamos falar da Série A3. Série A3 aí que o pessoal perguntou, né? Se eu não falo da Série A3, eu falo um pouquinho também da Série A3. Vamos ter jogos aí nessa sexta-feira, hein? Jogos válidos pela 8ª rodada. E a rodada aí começa com um jogo às 20 horas lá no Tenente Carriço, o Penapolense jogando contra o Linense. Vamos ver como é que tá a situação das equipes. O Penapolense, último colocado com 3 pontos, tá pior que o Sertãozinho na situação, porque tem só 3 pontos e nenhuma vitória, né? Então o Penapolense aí precisa vencer para respirar aí na briga contra o rebaixamento. Já o Linense, quarto colocado com 11 pontos, pode até pular para a vice-liderança. Isso porque também às 20 horas, lá em Mirassol, o Votuporanguense, vice-líder com 14 pontos, e que está 3 pontos à frente do Linense, vai jogar contra o líder Noroeste. O Noroeste aí que recuperou a liderança, o Noroeste tem a chance aí de ampliar a sua vantagem na frente. Também às 20 horas, lá no Moisés Lucarelli, o Primavera vai jogar contra o São José. O Primavera é o terceiro colocado com 11 pontos, é outro também que pode aí beliscar a vice-liderança nessa rodada, enquanto que a Águia vem aí numa crescente no campeonato, começou muito mal, mas melhorou, né? Inclusive até trocou de técnico já. O São José é o 8º colocado com 10 pontos. Seguindo aqui com os jogos das 20 horas, o Olímpia vai jogar contra o Bandeirante. O Olímpia, ele é o Olímpia ele está na 14ª colocação, 6 pontos ganhos, né? Apenas uma vitória. Enquanto que o Bandeirante está 2 pontos acima, é o 12º colocado com 8 pontos, mas vem de vitória na rodada passada. Agora os jogos das 22 horas. O Capivariano vai receber o Comercial. O Comercial, já estou vendo aqui, é o 10º colocado com 9 pontos. O Capivariano, 13º com 7 pontos. O Capivariano aí rondando a zona de rebaixamento. O Desportivo Brasil vai jogar na Arena Barueri contra o Rio Preto. O Desportivo Brasil, 9º colocado com 10 pontos, né? Saiu da zona de classificação na rodada passada. E a equipe do Rio Preto, né, que foi alvo aí de uma polêmica aí durante essa semana, 11º colocado, 9 pontos, um ponto abaixo só do seu adversário. No Bento de Abreu, o Marília joga contra o Batatais. O Marília aí que vem aí de 2 derrotas seguidas, é o 5º colocado com 10 pontos ganhos, enquanto que a equipe do Batatais na zona de rebaixamento, 15º colocado com 6 pontos. Fechando a rodada, o Nacional vai receber o Barretos. O Nacional é 6º colocado com 10 pontos, né? Ganhou 2 posições na rodada passada, enquanto que a equipe do Barretos, o Barretos ali segue na 7ª colocação com 10 pontos ganhos também. Então, Barretos e Nacional ali juntinhos na tabela de classificação. Quem vencer vai dar uma boa subida, pode até pular para a 3ª colocação. Voltando aqui para mim então, pessoal. Então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre a Série A2 e Série A3 do Campeonato Paulista. Espero que vocês tenham gostado, né? Ainda hoje sai um vídeo para falar sobre a Série A1, né? Então, se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever para você ser informado quando esse vídeo for ao ar, né? Se inscreva e ative o sininho. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!